A direção do Partido Comunista da China está elaborando resoluções sobre o 15º Plano Quinquenal, que vigorará de 2026 a 2030, com o objetivo de impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do país. Os planos quinquenais da China são a espinha dorsal da estratégia econômica e social do país. Eles estabelecem as metas que guiam todas as esferas do governo, da local à nacional. O 15º Plano Quinquenal deverá priorizar a resiliência da economia, com foco em reduzir a dependência de importações estratégicas, ampliar o consumo interno e fortalecer setores tecnológicos vitais. São pontos centrais garantir a estabilidade no emprego, apoiar empresas e manter a abertura da economia. A liderança do país considera necessário acelerar a inovação tecnológica, modernizar indústrias tradicionais e apostar em setores emergentes. A meta é consolidar um sistema industrial robusto, capaz de avançar em áreas de ponta e ampliar a capacidade de pesquisa científica, consolidando a China como líder em inovação. Este é o tema da nossa reportagem. Acompanhe. O economista Ladislau Daumbor, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, discorreu sobre a importância dos planos quinquenais para o desenvolvimento econômico e social da China desde o triunfo da Revolução da Nova Democracia. A China se desenvolve com seus planos quinquenais desde o início, desde a independência e da Revolução em 1949, e é um avanço extremamente acelerado, porque você combina o fato que toda a orientação da economia é para melhorar a situação da população, ou seja, você generaliza o acesso ao bem-estar da população, certo? E você combina iniciativas de mercado, em particular a pequena agricultura, que foi muito favorecida, certo? E o sistema do Estado, que vai, através de equipamentos, de tecnologia, de maquinário, etc., ele vai ajudar a que todos desenvolvam esse processo. Esse é o denominador comum dos sucessivos planos. Eu tenho acompanhado, tenho visitado várias vezes na China, né, inclusive com reuniões sobre esses processos de organização, e não há mudança radical no 15º plano relativamente ao 14º. Né? Basicamente, se trata de melhorar as condições da população, isso é uma continuidade, é também, desde os últimos 2 planos quinquenais, um forte reforço da parte tecnológica e científica tecnológica, né? de todas as atividades. Isso é muito forte, porque a China está dando saltos absolutamente imensos. A gente viu, inclusive, com o DeepSeek, que eu utilizo, né? Enfim, todo o sistema. A China está com esse sistema colaborativo, científico-tecnológico em toda a China. Isso gerou uma dinâmica muito mais forte. Né? A China também está buscando muito mais, digamos, eu chamaria de felicidade interna bruta, porque ela chegou a um nível que basicamente tem o suficiente para todo mundo. Né? Queria lembrar que a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, e ela traz uma lição para nós, que você assegurar o bem-estar dos pobres, isso não é gasto, isso dinamiza a economia, porque é a base que gera a demanda, que faz funcionar o conjunto. Eu diria que, de maneira geral, relativamente aos planos anteriores, em particular no 14º, reforça
a parte tecnológica, a parte mais avançada da tecnologia, reforça as relações internacionais e reforça, digamos, uma construção de um novo equilíbrio internacional, né? A China está chegando. O professor de Relações Internacionais, Diego Pautasso, destacou as diferenças entre a economia chinesa e as economias dos países capitalistas ocidentais. E assinalou que os planos quinquenais da China têm garantido uma aplicação exitosa através dos tempos. A China se prepara para lançar o seu 15º plano quinquenal, num contexto de grandes tensões internacionais e de grandes mudanças que a economia chinesa vem passando. E a questão de fundo, não resta dúvida, é que a China passa por uma mudança qualitativa do seu desenvolvimento e os desafios que se colocam são outros. A primeira questão a sublinhar, sem sombra de dúvida, é que a China se estrutura em torno de planos quinquenais, o que difere bastante das economias do Ocidente capitalista, que cada vez mais ficam ao sabor do livre mercado ou mesmo da financiarização da economia. Na China, ao contrário, os planos quinquenais efetivamente estruturam o planejamento, estruturam a direção da economia e estabelecem as diretrizes, nesse caso, para o período de meia década. Cabe destacar aqui alguns dos principais desafios que o novo plano quinquenal da China já sinaliza. Entre eles, evidentemente, a questão da inovação, a questão do desenvolvimento tecnológico, sobretudo diante do cerco comercial e tecnológico imposto pelos Estados Unidos à China, especialmente no setor de semicondutores. Além disso, uma outra diretriz fundamental dos últimos planos quinquenais, diz respeito à civilização ecológica, ou seja, o conceito que tem guiado a China no sentido de superar os passivos decorrentes da acelerada arrancada industrial e também no sentido de apontar para um desenvolvimento qualitativamente superior. Além disso, outro ponto que a China vem destacando nos últimos anos diz respeito ao combate das desigualdades sociais e regionais e, paralelamente, a extensão de direitos, serviços e políticas públicas para segmentos cada vez mais amplos da sociedade chinesa. Entre esses, cabe destacar a política de revitalização rural, tendo em vista que a China, apesar de ter se transformado num país urbano, ainda tem uma parcela importante da população que vive no campo e são justamente os segmentos mais carentes e que mais demandam políticas públicas. Nesse sentido, a China sinaliza para o mundo uma capacidade de ordenamento territorial, uma capacidade de planejamento que destoa, em grande medida, daquilo que a gente tem assistido, das crises recorrentes, do crescimento da desigualdade e de uma série de outros problemas estruturais das economias capitalistas na virada do século XXI. Cabe olhar, mais uma vez, para o plano quinquenal chinês, porque, de fato, ao invés de uma peça meramente decorativa, ele tem sido um guia que faz um balanço detalhado das crises, das dificuldades a serem enfrentadas no período anterior e sinaliza as políticas principais para superá-las, e os resultados mostram que esses planos têm sido muito bem sucedidos.